Bom dia. A OMS decreta emergência internacional em caso de Zika vírus. O Ministério da Saúde autoriza a entrada de agentes de combate à dengue em casas abandonadas. Casos de violência contra a mulher já aumentaram cerca de 70% em 2016. E você vai saber mais sobre mudanças climáticas e o problema da escassez de água. Hoje é 2 de fevereiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Dados do Disque Denúncia colocam São Luís no topo de casos que envolvem violência contra a mulher. O último caso confirmado foi de uma mulher de 34 anos de idade. Ela foi encontrada morta em Miranda do Norte e com sinais de violência sexual. O crime resultou na morte de Francisca das Chagas da Silva, de 34 anos. Além das perfurações, o corpo também apresentava sinais de violência sexual. Esse é somente mais um caso, onde as mulheres são as vítimas. De acordo com informações do Disque Denúncia, em 2008 o órgão registrou 151 casos de violência contra a mulher no Maranhão. Em 2015, esses números saltaram para 1.343 casos, um aumento de quase 1000%. Na Delegacia Especial da Mulher, além das agressões físicas, outro tipo de prática tem sido a mais registrada. Nós observamos que a grande maioria denuncia violências psicológicas, que são, no caso, as ameaças de morte, as ameaças de agressão, como também as injúrias, calúnias, difamações. Isso reflete o quê? Reflete que a mulher tem consciência de que a violência não é apenas a física. Ainda segundo os dados do Disque Denúncia, São Luís é a cidade maranhense com maior número de relatos de violência contra a mulher, seguido por São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Imperatriz. Somente no primeiro mês de 2016, o órgão recebeu 169 denúncias do tipo, um aumento nas estatísticas de cerca de 70% no comparativo com janeiro do ano passado. Nos últimos anos, o que as autoridades ligadas à segurança pública vêm percebendo é que aumentou consideravelmente o quantitativo de denúncias relacionadas à violência contra a mulher. Talvez seja por conta da instituição da Lei Maria da Penha, que com ela trouxe também a garantia dos direitos dessas vítimas, que na maioria dos casos sofrem esse tipo de violência dentro de casa, ou seja, a chamada violência doméstica, e que normalmente os agressores são os próprios companheiros. As mulheres, diferentemente dos homens, elas são muito mais suscetíveis à violência doméstica e familiar, à violência ocorrida dentro dos espaços privados do que o homem. O homem, enquanto o homem sai de casa, fica com medo do que vai acontecer com ele, a mulher teme mais voltar para casa. Então a gente tem que modificar a maneira como os nossos filhos, como os nossos amigos, como os nossos pais viveram aquilo, naturalizaram aquela situação e fazer com que, a partir dessas novas gerações, isso seja realmente mudado para que a gente consiga alcançar um nível de igualdade que é suportável. E a Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência em saúde pública de interesse internacional em razão do aumento de casos de infecção pelo Zika vírus, identificados em diversos países, e de uma possível relação da doença com quadros registrados de má formação congênita e síndromes neurológicas. No Maranhão, o número de registros de microcefalia já somam 119 casos da doença. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre mudanças climáticas e a escassez da água. Agora 7h38, o Bom Dia Maranhão volta já. Moradores de um condomínio no bairro Bequimão, aqui na capital, estão revoltados com o descaso da prefeitura com a manutenção das ruas que dão acesso aos apartamentos. Outro problema é a falta de lixeiras suficientes para atender a demanda. O problema atinge diretamente moradores de 3 conjuntos residenciais no mesmo bairro. No Las Brisas, Costa das Esmeraldas e Torre do Sol, a reclamação é comum entre eles. Falta infraestrutura para quem vive na região. Sem reparos, buracos já comprometem grande parte da extensão desta estrada feita por bloquetes de cimento. Esta moradora denuncia que a espera por solução ocorre há muitos anos. Estas buraqueiras aqui, quando se passa
aqui de carro vai trepidando muito. Aqui no Acapina, quando existe, é a coisa mais rara e são os próprios moradores que vão fazer. Porque aqui prefeitura é raríssimo andar. Mas não são apenas os buracos que incomodam. A falta de lixeiro no bairro, mato e uma construção inacabada tiram a paciência de quem aguarda o socorro. Nem a ambulância tem condição de pegar um paciente aí, porque ele já está mal, principalmente as pessoas idosas. A questão da lixeira, tem uma lixeira para atender esse condomínio todinho. Os moradores reclamam também da existência de um trailer que foi abandonado. A preocupação deles é com acidentes que podem ocorrer na via, que ficou estreita e compromete a passagem de veículos. Sidney expressa sua indignação quanto aos problemas e a atenção que não é dada pelo poder público. No local em que tem uma população grande, condomínios muito grandes aqui no Bequimão e que não tem a atenção mínima do poder público. E isso é o que nós queremos reivindicar, isso é o que nós queremos fazer valer. E a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que vai enviar equipe ao local para realizar o levantamento da situação das ruas apontadas pela reportagem e que vai incluir a recuperação das vias na programação de serviços. A Secretaria esclarece ainda que a coleta de resíduo domiciliar no bairro é realizada às terças-feiras, quintas e aos sábados e que disponibiliza um container na área do entorno dos referidos condomínios como medida para prevenir o descarte de resíduos em vias públicas. A CEMOSP informa que as lixeiras são de responsabilidade da administração dos condomínios. E uma medida provisória publicada ontem no Diário Oficial da União autoriza a entrada forçada de agentes públicos de combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais informações. O Eduardo, explica pra gente, essa medida vale então para qualquer imóvel, é isso? Bom dia. Olá, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É sim, viu, Eliane? Serve tanto para imóveis públicos quanto para imóveis particulares. Aqui na capital São Luís tem uma área bem emblemática, que é justamente a área do centro histórico. Essa determinação, como eu disse, vale tanto para imóveis públicos quanto particulares, ou estejam abandonados ou no caso de ausência de pessoas que possa permitir o acesso ao local. O documento foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e concede permissão a autoridades de saúde federais, estaduais e municipais também. A medida deve ser adotada apenas em situações excepcionais e visa permitir a execução das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também seus criadouros. Só para se ter uma ideia, num problema que é muito sério, Eliane, essa questão de agentes de saúde, também até militares do Exército que também entraram nessa luta aí contra o mosquito Aedes aegypti. Tiveram alguns números que foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Olha, só para se ter uma ideia, no mês de janeiro, nesse ano, em todo o Brasil, foram quase 11 milhões de domicílios, aproximadamente 11 milhões de domicílios que foram monitorados, foram visitados por agentes de saúde e também por militares do Exército. Desses 11 milhões de domicílios, quase 2 milhões e 700 mil imóveis estavam fechados, quer dizer, uma quantidade muito grande. Os agentes de saúde e militares do Exército deram com a cara aí na parede, na porta e não puderam entrar para fazer justamente esse monitoramento. E ainda 45 mil houve recusa do proprietário em deixar que esse agente, esse militar do Exército, entrasse para fazer justamente o combate ao mosquito. Lembrando que o mosquito Aedes aegypti é responsável aí pela transmissão de várias doenças que tem preocupado a população brasileira e também as autoridades de saúde. Exemplo, a dengue, a febre chikungunya e também o zika vírus. Voltamos com você, Eliane. Pelas informações, uma excelente medida, sem dúvida, aí, esses imóveis abandonados, principalmente na área do centro histórico, essa área que você está aí, muitos prédios fechados e a contaminação, lógico, é enorme, tanto para quem está no imóvel, né, mas principalmente para quem está ao lado dele, porque a gente não está livre, a gente tem que vistoriar a nossa casa, a casa do vizinho ao lado, a casa do outro vizinho do lado direito, enfim, essa fiscalização ela deve ser permanente. Obrigada pelas informações, Eduardo, bom dia. E a gente segue falando agora de previsão no tempo. Saiba como fica o tempo na capital e também no interior do estado.
Muitas nuvens se espalham pelo Nordeste e provocam pancadas de chuva em quase toda a região. No norte do Maranhão, o sol aparece mais forte e a chuva é mais isolada. Em Alcântara, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima de 30 e mínima de 24. Em Imperatriz, a máxima é de 35 e mínima de 22. Em São Luís, os termômetros oscilam nessa terça, máxima de 30 e mínima de 24 graus. E as mudanças climáticas observadas no planeta nos últimos anos e o problema da escassez de água serão abordados em um seminário que acontece amanhã na Universidade Federal do Maranhão. Para a gente falar mais sobre essa situação, principalmente no estado, aqui na capital, eu converso com o professor do Departamento de Geociência da UFMA, Marcelino Silva Farias. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. E a gente começa falando desses fenômenos. Muito se fala principalmente do El Niño e também da Laninha, que são fenômenos e que promovem aí uma certa mudança. Explica pra gente qual a mudança que esses fenômenos podem ocasionar, professor. Então, as mudanças climáticas que se processam no planeta hoje, elas têm duas escalas. A escala global, que é promovida por esses fenômenos, né, o fenômeno El Niño, que é o aquecimento das águas do Pacífico, Sim. E a Laninha, que é o resfriamento. Então, toda vez que se processa um aquecimento ou resfriamento das águas do Pacífico, esses fenômenos têm efeito em outras áreas do planeta, né? E aí o Brasil ele é muito afetado por essas questões. Como? Quando há o fenômeno do aquecimento das águas do Pacífico, o El Niño, a chuva ela vai se distribuir de forma desigual, afetando com mais intensidade o sul e sudeste do país. Enquanto que o nordeste brasileiro ele fica mais seco, né? Então essas mudanças elas têm que ser pensadas nessa escala global, mas numa escala local também, porque, por exemplo, as chuvas, a distribuição, ela acaba sendo afetada por desmatamento e por outras questões, queimadas, né, que são muito comuns no nosso estado. Pois é, e você falou do Nordeste, que ele pode ficar mais seco, e aí que entra então essa questão da escassez de água, a possibilidade dessa escassez, professor? Bom, a escassez de água, ela não está associada somente às mudanças climáticas. Sim. Ela pode estar associada a outras questões que dizem muito respeito a como o homem trata os recursos hídricos, né? Então, nas cidades brasileiras, quase todas não têm infraestrutura de esgotamento sanitário, de abastecimento adequado de água, e isso acaba resultando na contaminação dos mananciais, que é o que a gente utiliza para a retirada da água para o nosso abastecimento, o nosso consumo. E por outro lado também, a própria distribuição de água, ela acaba sendo um dos motivos de desperdício e de contaminação. Não, e você fala dessa questão da contaminação, esses são chamados também os contaminantes emergentes? Isso, os contaminantes emergentes são substâncias que foram criadas pelo ser humano para combater doenças, para lavar, uma série de questões que não têm efeitos ainda conhecidos no ambiente. E por que contaminantes emergentes? Porque se percebe que, como não se conhece os efeitos ocasionados por essas substâncias, há uma emergência, né, diante de uma possibilidade de contaminação por essas substâncias. E, infelizmente, professor, o que a gente percebe, a gente tem falado muito sobre esses temas, né? O que a gente percebe é essa falta de estrutura. A gente fala da escassez de água, mas, infelizmente, a gente percebe uma falta de estrutura em relação, principalmente, ao tratamento da água. Então, o tratamento de água ele é deficitário, ocorre em poucas cidades brasileiras e, normalmente, esse tratamento é para substâncias conhecidas. Então, tem muitas substâncias que estão, por exemplo, no esgoto, que não se conhece os efeitos dela e que não é tratado. E a gente percebe, por exemplo, a maior parte da água consumida no Brasil é de manancial superficial, de rio, e, normalmente, por exemplo, São Luís capta água de um rio em que há esgoto de várias cidades que estão a montante do rio, né? Então você percebe que a gente está consumindo água contaminada e não tem essa noção. Contaminada, assim, falando nessas substâncias que não se tem conhecimento.
porque as outras, claro, são tratadas, são retiradas da água que é servida à população. Isso é algo muito grave, né? Extremamente grave. E o que poderia ser feito, assim, de maneira emergente, professor, para que mude essa realidade? Primeiramente, investir em pesquisa para conhecer os efeitos dessas substâncias e quais substâncias estão na água, e depois criar formas de tratamento para essa água. Mas o que é mais emergencial hoje é servir a água que foi tratada sem uma nova contaminação. Porque um vazamento que ocorre num cano, na tubulação, ele pode ser fonte de entrada de esgoto para o cano. Né? A gente vê nas cidades, o exemplo claro da Baixada Maranhense. A tubulação de água passa abaixo do esgoto que não é canalizado. Sim. Então, quando falta água no cano, a pressão negativa que é gerada no cano gera uma sucção que leva o esgoto para dentro do cano. E aí o que se tem? Uma contaminação de uma água que teoricamente estava tratada. Esse é um dos grandes problemas. O senhor falou dessa questão do desperdício. A gente conversava antes da entrevista e o senhor explicou assim que, com relação à escassez de água, são 3 eixos, né, principais que causam essa possibilidade de escassez. Um seria esses contaminantes, né, que o senhor já exemplificou de maneira bem clara, a escassez por contaminação. Essa falta de estrutura também seria um desses eixos, professor? A falta de estrutura, eu diria hoje, que é o maior eixo que gera déficit de abastecimento de água, de escassez de água. Por quê? A falta de estrutura gera contaminação, como eu já mencionei, mas gera também um desperdício grande. Então, na agricultura, nas nossas torneiras, né, então, instalações deficitárias, antigas, com vazamentos, tem sistemas de abastecimento que operam com desperdício já previsto de 30%. Nossa. Né? E esse 30% é um abastecimento pequeno diante do que a gente observa no país. Desperdício aí entra também não só instalações ruins, mas a falta de funcionários de uma empresa de saneamento, por exemplo, em combater um vazamento grande em poucas horas ou em poucos minutos, mas também de como nós utilizamos a nossa água. Eu lembro que no ano máximo de escassez de água lá em São Paulo, as pessoas ainda lavavam calçada. Então, estava faltando água para beber e as pessoas com hábito de lavar calçadas. Então, questão da educação também, né, isso. Professor? E aí as pessoas pensam assim, olha, eu estou pagando pela água, eu gasto como eu quiser, mas na verdade a gente quase não paga pela água. Nós pagamos pelo tratamento e distribuição. No momento em que começarmos a pagar pela água, aí esse valor vai pesar no bolso igual pesa a conta de energia. Bem explicado. Quer dizer que então as pessoas acabam se equivocando. A conta de água não é o pagamento pela água em si. Isso, na maioria das cidades, é só pela captação, tratamento e distribuição. Infelizmente, essa captação, esse tratamento e essa distribuição deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. Eu conversei com o professor Marcelino Silva Farias, que é professor do Departamento de Geociência e professor de Geografia também da Universidade Federal do Maranhão. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos e falta realmente educação, que é a base de muita coisa. Exatamente. Obrigada, viu? Por nada, estou sempre a dispor. Obrigada mais uma vez. Para alguns esclarecimentos. Bom dia para o senhor. Bom dia. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o comércio de Caxias, que já reforça as vitrines para atrair os foliões. 7h55. Eu volto já. Imagens ao vivo da ponte José Sarney. E a Agência Nacional de Aviação Civil reajustou hoje as tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e movimentação de cargas e mercadorias nos aeroportos públicos do Brasil. A tarifa máxima passa de R$ 18,13 para R$ 20,37. No embarque internacional, a tarifa subiu de R$ 32,09 para R$ 36,08. Os novos valores passam a vigorar em 30 dias. E seguindo, a gente fala de economia. A Bovespa teve alta de 0,41% aos 40.570 pontos. O dólar teve queda de 1,62% e vale R$ 3,95. O peso argentino teve queda de 2,46% e vale 28 centavos. O euro teve queda de 0,2%, cotado a R$ 4,32.
E começa a valer hoje o novo valor para a bandeira tarifária, que será aplicada nas contas de luz. Em fevereiro, a bandeira aplicada ainda será vermelha, mas em um patamar mais baixo do que o cobrado anteriormente, R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos, em vez dos R$ 4,50 pagos até o mês passado. A ANEEL explicou que o novo patamar da bandeira vermelha foi possível por causa do aumento do nível dos reservatórios das hidrelétricas do Sul e também do Sudeste. E agora a gente fala de Carnaval 2016. Olha o Carnaval da Difusora aí, gente! E o comércio de Caxias reforça as vitrines para atrair os foliões que estão em busca de acessórios para a folia momesca. De acessórios e fantasias para o carnaval deste ano já começou a movimentar o comércio caxiense. Algumas lojas reforçaram o estoque para atender a clientela no período. Como o carnaval é um dos feriados mais esperados, com direito a muita animação, o ritmo de preparação para os bailes, blocos e desfiles que começam oficialmente a partir de quinta-feira que vem na cidade, os folhões que gostam de usar acessórios, fantasias e tudo que a festa permite, já podem se preparar. Nesta loja da cidade, há muitos itens à disposição da clientela que vai cair na folia. As fantasias infantis também estão disponíveis. Para a alegria da garotada, há uma variedade delas, até de personagens de clássicos infantis. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.